Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula ao vivo de hoje, ao nosso papo financeiro para te ensinar o caminho para você quitar suas dívidas com até 90% de desconto. É isso mesmo. Eu sou Lídia Machado, educadora financeira de mulheres, e esse é o nosso papo financeiro com o tema Os prejuízos de estar com o nome sujo. E aí eu quero saber de você. Você está com o nome sujo? Responde aqui para mim, sim ou não? Me fala aí, vai. Me diz, me conta. Porque tem gente que tem pavor só de pensar em ter o nome sujo. Verdade ou não? Lígia, pelo amor de Deus, tenho pavor de ficar com o nome sujo. Só de pensar, Lígia, eu já entro em desespero de causa. Lígia, eu nunca tive o nome sujo. Pelo amor de Deus, nunca passei por essa situação. E aí, o que é você estar com o nome sujo? O seu nome vai estar numa lista dos órgãos de proteção ao crédito. Essa lista quer dizer o quê? Que você, pelo menos por um período de tempo, tá certo? Está impossibilitada, não vai estar habilitada a ter mais crédito. Entende? Para quê? Para você não se enrolar mais. Entende? O banco faz isso, as instituições financeiras, enfim. Para quê? Para proteger, é claro, eles próprios. E para proteger você de se enrolar mais do que você já está. Então, não se desespere se o seu nome está lá registrado nos órgãos de proteção ao crédito, se o seu nome está negativado. Porque ali, de uma certa forma, o seu nome está protegido de você mesmo. Aí você pode estar pensando assim, mas Lídia, olha só, eu aprendi que o bem mais precioso que eu tenho na vida é o meu nome. Pelo amor de Deus, Lídia. E agora, o que eu faço? Quero dizer para você que eu também cresci aprendendo isso, ouvindo isso. Mas lembra de uma coisa, o seu nome está temporariamente, é um estado momentâneo presente. Mas não significa que o seu nome é sujo. Entende a diferença? Se ele está, ele pode voltar a não estar. Isso pode ser mudado. Isso não diz quem você é. Entende? É o momento presente que você está vivendo. Não quer dizer que o seu nome é. Faz sentido, gente, o que eu estou falando aqui para você? Estado momentâneo. Eu já tive nome sujo, gente. Eu já tive. E outra coisa, você estar com o nome sujo não é o maior dos seus problemas. Definitivamente não é. É só um sinal, um alerta que você está tendo, tem alguma coisa errada na sua vida financeira. Que é para você começar a parar e prestar atenção. Opa, preciso parar para resolver esse problema. Tem alguma coisa errada. Algo me levou a estar com o nome sujo. Foram as dívidas, beleza, mas o que me levou a ficar endividada? Qual foi ali o estupim? Qual foi a gota d'água? O que aconteceu para que eu entrasse em dívidas? Faz sentido, gente? De verdade, o seu maior problema não é o nome estar sujo. Definitivamente não é isso. É como, por exemplo, quando você parece uma mancha na sua pele, ou você tem febre, começa a ter uma tosse chata, né? O que você vai fazer? Você vai ao médico, verdade? E o que o médico vai fazer? Olha só, vou passar aqui alguns exames para você fazer, tá certo? Vamos aproveitar e fazer um check-up. Para quê? Para entender de onde vem esses sintomas. Para o médico entender qual é a origem desses sintomas. O que está levando você a ter febre, a ter tosse? O que levou a essa mancha na pele? Entende? Então o médico vai fazer o quê? Investigar qual foi a causa desse sintoma. Então quando você tem dívidas, quando o seu nome fica sujo, é o sintoma. E você precisa investigar qual é a causa, o que levou a isso. Faz sentido ou não, gente? E assim é na sua vida financeira. Né? Quais sinais que a sua vida financeira dá, além do nome sujo, além das dívidas? Quando o dinheiro acaba antes do mês. Antes do fim do mês. Quando falta dinheiro para pagar as contas. Quando você tem que entrar no cheque especial todo mês porque o dinheiro não dá.
Quando você entra numa dívida, sai dela, entra em outra, emenda com outra e faz o cartão de crédito, e faz o empréstimo, e renova o empréstimo, e faz o consignado, e renova o consignado. Acende o teu sinal de alerta financeiro. Tem algo muito errado acontecendo aí. Entende? Tem algo muito errado acontecendo aí. Tudo isso são sinais que a sua vida financeira está dando para você de que tem alguma coisa errada, que você precisa parar para olhar isso, para resolver isso. E aí você deve estar se perguntando assim, Lídia, como é que eu descubro onde é que está a raiz do problema? A causa desse problema, Lídia, como é que eu descubro isso? Aí eu gosto de fazer a seguinte comparação. Você tem que abrir a caixa preta da sua vida financeira. Não tem avião, né? Quando tem um acidente de avião, o que eles procuram logo? A caixa preta do avião. Para entender o que foi que aconteceu, o que levou aquele acidente, né? Assim? Então você precisa abrir a caixa preta da sua vida financeira. Olhar com verdade, com transparência. O que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Para onde ele está indo que eu cheguei nessa situação, nesse estágio que eu estou vivendo? Entende? Então você precisa olhar com muita verdade, com transparência, para entender o que foi que aconteceu. O que me levou a chegar nesse ponto que eu estou vivendo hoje? Como é que eu entendo o que está acontecendo na minha vida? O que me levou? Como é que eu consigo sair disso? Faz sentido ou não, gente, que eu estou falando para você? Então, você estar com o nome sujo não é o maior dos seus problemas, definitivamente. Como dizem, o buraco é bem mais embaixo. Essa é só a ponta do iceberg que está apontando que tem algum problema ali. Show de bola, gente? Beleza. E a gente ainda vai falar sobre os prejuízos. Aguenta aí, tá? Porque como é que funciona o nosso papo financeiro? Primeiro, eu explico sobre o tema. E na segunda parte eu respondo as dúvidas, as perguntas de vocês, beleza? E eu vou começar aqui trazendo uma pergunta muito importante. Quando é que meu nome fica sujo, por quanto tempo? Tá? Então vamos lá. Quando você atrasa o pagamento de qualquer conta sua, você está ali colocando em risco o seu nome ficar sujo. Show? Só que o seu nome de você parar de pagar uma conta, atrasar uma conta, e o seu nome ir para os órgãos de proteção ao crédito não é automático. Existe um período de tempo aí, tá certo? Então, por exemplo, a partir do primeiro dia que você atrasou uma conta, a empresa, o banco, enfim, a instituição financeira que você está devendo, pode já colocar o seu nome lá nos órgãos de proteção ao crédito. Mas não é assim que acontece em geral, tá? Primeiro, você precisa ser notificada, avisada, tá? De que o seu nome vai para os órgãos de proteção ao crédito. Em geral, eles fazem isso via um SMS, um e-mail ou uma carta que chega na sua casa. Eles avisam lá, olha só, a senhora está com débito com a gente, tá? De X conta e tal. A senhora tem 10 dias para regularizar esse débito, tá certo? E se a senhora não regularizar nesse período, o seu nome vai para os órgãos de proteção ao crédito. Então, a empresa, o banco, a instituição financeira, a loja, ainda avisa você, olha só, a gente ainda pode negociar, beleza? Em 10 dias, se a senhora quiser falar com a gente para resolver essa situação, tranquilo. Se a senhora não conseguir nesse período, aí o seu nome vai ficar negativado. Não é assim que funciona, tá? Não é um processo automático. Eles ainda esperam ali um período que, em geral, varia ali entre 15 e 30 dias para, de fato, o seu nome ficar negativado, tá? Em geral, beleza? Por quanto tempo seu nome ficar sujo? 5 anos se você não pagar essa dívida. Beleza? Aí vem a pergunta clássica. Liz, depois de 5 anos, o que acontece? A minha dívida caduca? O que acontece depois desses 5 anos que eu não paguei essa conta, essa dívida? Beleza, a sua dívida ela não caduca, ela não some, ela não vira fumaça, não some. Se você não pagar, ela continua existindo. Só que 5 anos, seu nome vai sair lá dos órgãos de proteção ao crédito, vai deixar de ficar negativado, mas permanece o registro da sua dívida lá na empresa, no banco, na instituição financeira, na loja,
fica o registro dessa dívida que você não pagou. E aí o que acontece? Você não vai conseguir crédito nesse local onde você ficou devendo. Empresa, banco, instituição financeira, loja. Não adianta, eles não vão liberar crédito para você. Porque está lá constando, lá no sistema deles, a sua dívida. Beleza? Você pode conseguir em outros lugares, tá? Porque o seu nome já não vai ficar lá negativado mais. Mas naquele lugar onde você ficou devendo, você não vai conseguir crédito. Então, vamos lá. Depois de 5 anos, seu nome deixa de ficar negativado, sai dos órgãos de proteção ao crédito. E, detalhe importante, depois de 5 anos da sua dívida, não se pode mais entrar na justiça para cobrar essa dívida de você. Então, o banco, a loja, instituição financeira, depois de 5 anos, perde o direito de cobrar essa dívida de você na justiça, com um processo judicial. Beleza? Mas voltando, sempre pague, honre a sua dívida. Demore o tempo que for necessário, mas pague a sua dívida. Não deixe passar. Procure ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Se organize, mas pague a sua dívida. Beleza? Independente de quanto tempo levar para você fazer isso. Mas faça isso. Não deixe em aberto. Beleza? E aí a gente vai para a próxima pergunta, que também é uma pergunta que vocês fazem muito, que é: quais as consequências de estar com o nome negativado? Lígia, o que acontece quando o meu nome está negativado? Vou contar para você. Porque, olha só, a gente sabe que não é agradável estar nessa situação. Verdade ou não? Não é agradável, gente. E tem as consequências, é claro, que são quais? Você vai ter dificuldade de abrir conta em banco. Porque o banco vai lá consultar se você está direitinho, seu nome está ok, né? Você vai ter dificuldade de abrir conta em banco, provavelmente não vão liberar, tá certo? Você vai ter dificuldade de ter cartão de crédito. Tem hoje bancos, empresas que liberam cartão de crédito para quem está com o nome negativado? Tem. Existem algumas sim, tá? Mas é mais complicado. Você vai conseguir fazer empréstimo, financiamento em banco? Não. Com seu nome negativado, você não vai conseguir fazer isso, tá? Você vai conseguir ir lá fazer um crédito, né, numa loja, pagar um carnê? Não, porque eles vão consultar o seu nome. Eles vão consultar. Então, você vai ser realmente barrado de fazer mais dívida. Ah, Lídia, mas tem instituição XYZ que libera crédito, sim, para quem está com o nome negativado. Tem. Existem, sim, essas instituições financeiras que fazem isso. Porém, qual é o detalhe aí? Eles vão emprestar dinheiro para você? Vão. Mas vai sair muito mais caro. Por quê? Eles vão colocar os juros lá para cima do valor desse empréstimo. Por quê? Pelo risco que eles estão correndo de não receber. Porque, afinal de contas, você já está com o nome negativado. O que significa que você não pagou alguns compromissos que você tinha. Então, a instituição financeira vai olhar, opa, essa aqui está negativada. Peraí, vamos ver. Porque, ó, se ela está negativada, ela já não pagou alguns compromissos. Então, pode ser que ela não pague esse aqui também. Então, para a gente diminuir um pouquinho o risco, a gente bota os juros lá em cima. Porque caso ela pare de pagar no meio do caminho, pelo menos eu já cobrei mais caro, não vou ficar tão no prejuízo. Entende como é que funciona? Porque eles têm que avaliar o risco de estar emprestando dinheiro para você que já tem contas em aberto, que já tem dívidas. Faz sentido ou não, gente? Então, vai sair bem mais caro para você conseguir aí empréstimo em instituições que emprestam para pessoas que estão com o nome negativado, tá? Então, basicamente, essas são as maiores consequências de você estar com o nome sujo. Beleza? Mas lembra, não é o fim do mundo isso aqui. De verdade, não é. Posso dizer isso com conhecimento de causa, porque eu já tive o nome sujo. Não é o fim do mundo. Eles não vão chegar e botar o seu nome num outdoor e dizer assim, Adriana, Fernanda, Isabelle, Vanusa, Clara, Ossi, enfim.
Eles não vão botar no outdoor o seu nome dizendo que o seu nome está negativado. Eli, seu nome está negativado. Não, gente. Isso não vai acontecer. Entende? Você não vai ser exposta dessa maneira. Mas existem, é claro, as consequências. Que é você não conseguir crédito. Mas isso não é ruim. É para fazer você parar de se endividar. Porque quantas vezes você já não tentou desses artifícios de pegar mais crédito, mais dinheiro emprestado para tentar resolver o seu problema hoje? Tenho certeza que em algum momento você já tentou isso, de fazer um empréstimo, fazer um consignado. Aí você já tem vários empréstimos, aí você vai lá no banco. Aí o gerente te oferece uma renovação de empréstimo. Aí você junta tudo num empréstimo só e aí coloca mais juros em cima sobre a sua dívida. Ou então você tinha um consignado. Está apertado, consignado, não dá para parar de pagar. Aí você vai lá no banco. Aí o gerente te oferece lá para você renovar o seu consignado. Aí você vai lá, pega mais dinheiro emprestado, renova, pega um troco. Não é assim? E aí, para você parar com isso, para te brecar, o seu nome vai ser negativado. Para você parar de aumentar essa bola de neve, esse buraco de dívidas que você está inserida. Faz sentido ou não? Quanta gente pega, tem vários cartões, tem 5, tem 6, tem 7, tem 10, tem 15 cartões. E aí entra em desespero porque não vai conseguir arcar com tudo e sai usando um para pagar o outro, um para pagar o outro, um para pagar o outro. Depois já não sabe mais o que fazer, já não sabe mais o que fez, já não sabe mais como se desembolar disso tudo. Então, para te barrar, o seu nome vai para o SPC e Serasa, para você parar de cavar esse buraco. E você dizer, opa, não tenho mais saída, não tenho para onde correr, eu tenho que resolver com o que eu tenho na mão. Eu tenho que buscar ajuda para sair dessa situação. Entende, gente? E tem saída para você. Beleza? Tem saída para você, independente do tamanho da sua dívida hoje. Independente do tipo de dívida que você tenha. Se é cartão de crédito, se é cheque especial, se é empréstimo pessoal, se é consignado, se é financiamento de carro, de imóvel, enfim, que você está enrolado, se é agiota, enfim, tem saída para você. Existe solução para todo tipo de dívida. Beleza, gente? Acredite nisso. Tem saída para você. Vou trazer mais uma pergunta que é a seguinte. Como saber se meu nome está sujo? É muito simples. Se você que está aqui, não estou fazendo propaganda, tá certo? Não estou ganhando nada para isso. Mas se você que está aqui ainda não fez o seu cadastro lá no site do Serasa, lá você tem acesso a todas as informações, se o seu nome está negativado, com a empresa, quanto que é. Lá você vai ter acesso a todas essas informações. Beleza? Então vai lá, faz o seu cadastro. Lá você vai conseguir ver. Inclusive, o Serasa, de tempos em tempos, faz o chamado Feirão Serasa Limpa Nome. Então, quando você faz lá o seu cadastro que você tem dívidas, provavelmente quando você abrir, eles vão ali disponibilizar acordos para você fechar com a empresa, com o banco, com a loja, enfim, para você ali pagar a sua dívida. Mas atenção, muita atenção. Tem acordos bons lá? Tem. Tem acordos com muito desconto? Tem. Mas sempre se certifique de que aquele acordo está ativo. Ligue para a empresa, para o banco. Olha só, eu vi aqui um acordo no Serasa. Está ativo mesmo esse acordo? É isso mesmo? Confirme. E só feche um acordo se você tiver certeza de que cabe no seu bolso. De que você vai conseguir pagar. De que você vai, de fato, conseguir pagar até o fim. Se você não tem certeza, se você vai lá olhar no desespero, sem pensar, não faça nada. Não faça nada. Ontem eu recebi uma mensagem de uma seguidora. Ela falando para mim, Liz, eu tô com esse problema assim, assim, assado. Eu tô com problema no cartão, eu não posso ficar sem cartão. Eu tô pensando em pegar um empréstimo para quitar isso, para desbloquear o meu cartão. E aí, Lídia, o que eu faço? Eu disse, não sei. Como assim, Lídia, não sei? Não sei.
No desespero, a gente só toma, na maioria das vezes, posso arriscar 99,9% das vezes, a gente decide e se lasca depois. Verdade ou não? Não dá certo. A gente vai meter os pés pelas mãos. O que eu disse para ela? Eu disse, olha, eu não posso te dar um direcionamento sobre isso, porque eu não sei o contexto que você está vivendo nesse momento. Seria injusto e irresponsável da minha parte te dar qualquer conselho sem saber o contexto que você está vivendo. Só com essas informações aqui eu não consigo te dar uma resposta, um direcionamento. Eu estaria sendo irresponsável. De dizer assim, ó, vai lá, faz um empréstimo, quita essa dívida e resolve o seu problema. Porque provavelmente não vai resolver. Então, gente, existe uma jornada, um passo a passo para você, de fato, sair das dívidas, quitar as suas dívidas com até 90% de desconto, que é o que eu ensino aqui para você, e não voltar a se endividar. Que esse que é o pulo do gato, é você sair das dívidas e não voltar mais, não se atrapalhar mais e quebrar esse ciclo de dívidas na sua vida que se repete há tanto tempo. Então, não posso simplesmente chegar e dizer assim, ó, faz isso, Vanusa, faz aquilo. Não posso fazer isso, eu vou estar sendo irresponsável. Eu preciso saber o seu contexto, entender como é que está funcionando a tua vida financeira hoje. E entender quanto que cabe no seu bolso, para então poder te dar um direcionamento. Não tem como dizer assim, isso, pá, faz. Não, gente, não funciona assim. Cada pessoa tem um contexto de vida diferente. Cada pessoa tem necessidades diferentes. Cada pessoa tem contas diferentes. Tem necessidades diferentes, tem salários diferentes. Tem vidas diferentes. Então, cada caso é um caso. Faz sentido, gente? Beleza? Então, você pode consultar lá no Serasa se o seu nome está sujo, se tem algum acordo, como é que está a sua dívida, qual é o tamanho da sua dívida hoje. Você consegue consultar lá no site do Serasa. Eu vou trazer aqui mais uma pergunta que as pessoas me fazem também, viu? Essa pergunta, Lídia, você já teve nome sujo? Que sim, eu já tive nome sujo. 2 vezes eu já tive nome sujo. Lídia, 2 vezes? Sim, 2 vezes. A primeira vez eu tive dívida de cartão de crédito, de cheque especial. Virou uma bola de neve, foi crescendo. E naquele momento eu não sabia o que fazer, gente. Era ligação de cobrança todo dia, várias vezes ao dia. Era aquele estresse. E eu não sabia que direção tomar. Talvez você esteja nessa mesma situação. Que você não sabe para onde correr. Eu estava desse jeito, eu não sabia. Mas eu consegui ali me ajeitar do meu jeito, consegui, no final das contas, fazer um acordo ali e paguei essa dívida. E aí, o que aconteceu? A segunda vez, tive dívida de novo de quê? De cartão de crédito. Exatamente. Só que aí, na segunda vez, eu me desesperei. Por quê? Caraca, de novo, eu não quero passar por tudo que eu passei. Ligação de cobrança, estresse, nome negativado. Não quero passar por esse tormento de novo. Eu me desesperei e por falta de conhecimento eu fiz o quê? Fiz um acordo que não, em nada, valia a pena. No final das contas, eu paguei em 24 vezes essa segunda dívida, paguei mais que o dobro do que eu devia. O quê? No desespero, na falta de conhecimento, na falta de orientação, eu fiz besteira. Mas paguei. Durante 2 anos fiquei pagando essa segunda dívida. E hoje, graças a Deus, eu saí dessa situação, eu busquei ajuda, porque eu não queria continuar entrando em dívida na minha vida. Eu busquei ajuda para que isso não acontecesse de novo na minha vida. E hoje eu estou aqui para contar essa história para você, para compartilhar isso com você e dizer para você, mulher que está aqui comigo, que é possível você sair da situação que você vive hoje também. Independente das circunstâncias, independente do tipo de dívida, independente de há quanto tempo você está devendo, independente de quanto você ganha hoje, tem solução para você também. Beleza? Show de bola, gente? Faz sentido? Lídia, mas nem todas as vezes as dívidas estão disponíveis para acordo lá no Serasa. Sim, é isso mesmo, tá? Porque nem todos os bancos, nem todas as instituições financeiras e lojas
fazem esse acordo ali com o Serasa, de colocar ali uma proposta. Por quê? Gente, não é de graça, né? Não é de graça que o Serasa faz isso. Ele faz ali o contato com empresas, com bancos, com instituições financeiras, com lojas. Olha só, vamos lá. Vamos colocar um acordo aqui no feirão? Aí, olha só. Você vê aí qual é a sua proposta, tá certo? Você tem para oferecer para o seu cliente. Beleza? E aí, olha só. Você me dá X% aí se a gente fechar o acordo com o cliente. Não é de graça, gente. Não é de graça. O Serasa faz o feirão, faz o acordo lá com a empresa, com o banco, e o Serasa ganha uma pontinha, né, gente? Ganha uma pontinha ali. Então, não é todo mundo que faz essa parceria com o Serasa, tá? Mas você consegue, sim, fazer acordo diretamente com o banco, com a instituição financeira, com loja, ou mesmo quando já está nas mãos da empresa de cobrança, você consegue, sim, quitar suas dívidas com até 90% de desconto. Isso é possível. Isso é possível. Beleza? É totalmente possível. Tem saída para você. Tem solução. Você só ainda não acessou esse conhecimento. Maria Helena está dizendo, ó, nunca consegui, sempre ele ganha 2 vezes mais, mas existe estratégia para isso não acontecer, Maria Helena. Tem estratégias para isso. Com conhecimento certo, com a orientação certa, você consegue sim fazer acordo e não pagar esse absurdo. Muito pelo contrário, você pagar com desconto. Porque existem segredos que eu vou contar aqui para vocês, segredos que o banco não conta para ninguém. E que você consegue, sim, fazer um acordo com o banco, pagar a sua dívida com até 90% de desconto. Isso é possível. Fala sobre essa questão da possível apreensão da CNH do passaporte. Fiquei assustada. Muita gente ficou assustada. Então, vou falar antes de terminar. Vamos lá sobre isso, gente. Fiz até um vídeo sobre esse tema, tá? E aí, é o seguinte, vamos lá. Questão da apreensão da CNH do passaporte. Vamos lá. O que aconteceu? O TF, lá por meio das decisões deles, eles autorizaram que o juiz ele possa, sim, ordenar esse tipo de apreensão. Tá? Ele pode usar desse tipo de medida num processo judicial. Tá? Lembrando, isso só pode acontecer dentro de um processo judicial. E aí, o que acontece? Vamos lá? Enquanto não tiver nenhum processo, quero aqui deixar isso muito claro para você. Enquanto não tiver um processo judicial, isso não vai acontecer. É só o juiz que pode determinar esse tipo de medida. Beleza? Então, se você receber um SMS, um e-mail, um WhatsApp da empresa, do banco, dizendo que você vai ter a sua carteira apreendida, o seu passaporte, o banco tem autoridade para isso, só o juiz dentro de um processo judicial. Portanto, você não precisa entrar em desespero por conta disso. Outro ponto. Digamos que a sua dívida foi para a justiça. Está lá rolando o processo judicial. Dentro do processo, vai ter várias tentativas de acordo, certo? E até mesmo antes do processo judicial, o banco, a instituição financeira, a loja, faz várias tentativas antes de ir para um processo judicial. Por quê? Que ele tenta tudo antes do processo. Porque custa dinheiro, minha gente, entrar com processo judicial. O banco, a instituição financeira, vai ter que pagar advogado, vai ter que pagar os custos de abrir uma ação na justiça, vai ter que pagar um perito para fazer os cálculos da dívida, para poder apresentar, provar que a dívida existe. Então, ele vai fazer inúmeras tentativas antes de chegar na justiça. Se chegar no processo judicial, se chegar nesse estágio, mesmo dentro do processo, existem ali várias tentativas de acordo dentro do processo judicial. Para chegar a uma medida como essa, já tem que ter rolado de tudo quanto é tentativa dentro do processo judicial. E o que acontece? No meio do processo, vai ser avaliada as suas condições financeiras.
se você tem bens que podem pagar essa dívida, se você tem investimentos no banco, se você tem dinheiro aplicado, entende? Tudo isso vai ser avaliado para saber se você tem condições de pagar essa dívida. Se você não tem condições de pagar, se isso for provado na justiça, no processo, para que o juiz vai determinar esse tipo de medida se você não tem como pagar? Entende? Agora, se por um acaso você tem dívida, aí você vai lá, posta aqui no Instagram, que você está viajando, você trocou de carro, você fez uma viagem internacional, você comprou isso, você fez festa, você fez aquilo. Isso também vai ser avaliado pelo credor, pelo banco, pela instituição financeira que entrou na justiça contra você. Pô, fulano trocou de carro, fez viagem com a família, faz festa, trocou de carro. Essa pessoa tem dinheiro para pagar a dívida. Então, vamos entrar ali dentro de um processo, pedir para o juiz apreender a CNH e o passaporte dela. Porque ela está viajando para fora do país, está trocando de carro, né? Fez festa. Ela tem dinheiro para pagar, ela está agindo de má fé. Então, vamos pedir ao juiz para determinar esse tipo de medida. Fez sentido, gente? Mas isso só acontece nos últimos dos últimos casos. Se o banco conseguir provar que você está agindo de má fé, porque você está gastando a torta direita postando nas redes sociais. Faz sentido, gente? Clareei as ideias sobre isso, gente. Então não precisa entrar em desespero, tá? Isso só acontece dentro de um processo judicial, depois de esgotadas todas as tentativas de acordo sobre a dívida. E se for provado, for averiguado que você tem condições de pagar e você não está querendo pagar. Se você não tem dinheiro para pagar a dívida, se você não tem bem, se você é assalariado, se você provar lá na ação que você não tem condições de pagar a dívida da forma que o banco está querendo fazer acordo, isso não vai acontecer. Então, não entre em desespero. Porque o que acontece muito também, o banco, a instituição financeira que você deve, ele começa a mandar SMS para você cobrando a dívida, né? Diz que vai entrar na justiça, que vai entrar em execução, que vai bloquear a sua conta, que vai bloquear os seus bens, né? E eles fazem várias pressões como essa. E pode começar a acontecer esse tipo de pressão também. Olha, se a senhora não pagar até o dia tal, nós vamos apreender a sua CNH e o seu passaporte. Mas não pode, o banco não tem autoridade para isso. Só justiça. Só justiça. E esgotadas todas as medidas possíveis e imagináveis, todas as tentativas de acordo. Show de bola! Um beijo no seu coração. Tchau, tchau, gente!